pessoal? Estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h10 da tarde, desse dia tão especial, dia 19 de abril de 2022. Hoje recebendo Érica Peron, artista visual contemporânea, que vai conversar bastante aqui com a gente hoje sobre suas obras, suas visões. E bom, Érica, para conversar com você hoje temos aqui o João Lucas. E aí, pessoal, boa tarde. Eu aqui, Amando Capalbo e Pedro Linhares. Bom, primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Casa de Vovó Dedé. E para começar assim a nossa conversa, Érica, quando foi que surgiu essa paixão por arte visual, por pintura, enfim, tudo que envolve as artes? Muito grata por estar aqui, João e Amandu, Pedro, é um prazer ser entrevistado por vocês. E vamos, conversar bastante. Vamos! Como começou? A arte sempre fez parte da minha vida de alguma forma. Eu vim de uma família que tinha um maestro de uma orquestra sinfônica, que era o meu tio, que hoje tem um busto na cidade, na entrada da cidade. E ele montou essa orquestra com pessoas da comunidade. Eram moradores de rua, ex-presidiários. O trabalho era maravilhoso e eles ganharam muitos prêmios. Então, eu cresci ali brincando no meio da música, a arte já estava por aí. Também já gostava muito de desenhar, fazia cartão de Natal para todo mundo, personalizado com desenhos, cada um da família e tudo. E aí, mais tarde, na juventude, eu trabalhei com modelagem e depois a vida me levou para outros caminhos, né? Eu fiz química, depois fui trabalhar com computação. E aí, então, publicitária, a arte voltou para a minha vida através da publicidade, né? Fazendo direção de arte, design. E dentro desse processo, eu tive uma agência de publicidade e contratava muitos fotógrafos. Então, eu comecei a aprender com eles. Grandes fotógrafos aqui do Ceará, que eu agradeço muito, foram meus mestres, o Gentil Barreiro, Maurício Albano, vários fotógrafos maravilhosos que me davam toques e eu fui ali aprendendo com eles. Então, a arte já estava aí também de novo na minha vida, até que um dia eu resolvi que a fotografia tinha que ocupar um espaço mais forte. Então, eu fechei a agência e fui para a Amazônia. Passei 4 anos no meio da selva, fotografando para o Greenpeace. Foram momentos maravilhosos, vivi coisas belíssimas. E depois, a fotografia, fui para o Rio fotografar animais também. Trabalhei com pets, muitos anos lá fotografando os cachorrinhos e gatinhos, que é outra paixão minha, os animais, a natureza em si, né? E aí fotografei cachorro da Xuxa, Chico Anísio, foi a Globo toda parada. E aí foi muito bom. E depois eu tive um problema de saúde que me impossibilitou de continuar fotografando. Então, dentro desse processo, eu passei 3 anos sem andar, mais 2 de cadeira de rodas. E nesse momento eu tive bastante tempo de refletir, fazer viagens interiores bem profundas. E dentro dessas viagens, e dessa busca de autotransmutação e de autocura, eu conheci o cristal líquido da 9ª dimensão, que, através das canalizações, eu comecei a entrar em contato com o meu eu mais íntimo, e a arte surgiu como resposta, a arte pintura, como uma resposta de multiplicação e de levar esse conhecimento para as pessoas, essa forma de ver o mundo, de pensar, de reflexão. Então, eu comecei a pintar, tem pouco tempo, e o trabalho está tendo uma aceitação muito legal pelos curadores, galeristas. Para a gente começar a falar, a gente trouxe um pouco dessa artista visual, então tem um grande caminho, uma grande trajetória até chegar na pintura. Mas a gente vai conversar sobre todas elas, vamos conversar sobre todas essas fases da sua vida. Mas eu acho que, começando pela pintura, conta um pouco pra gente qual é esse trabalho, sabe? Qual é a importância, a sua visão, o que você quer passar como artista contemporânea. A gente está falando sobre um pouco dessa arte contemporânea, fala pra gente. Sim, a arte contemporânea tendo como missão também o processo, e a interlocução com o observador, ela para mim, tem como objetivo fazer com que a pessoa pare um pouco a mente racional, e entre um pouco
dentro de si, através das cores, das formas, e pare para interpretar e pensar e refletir sobre questões intrínsecas, né? Sobre o que eu penso, o que eu sinto. Sim. E é um processo intuitivo, tanto na produção, quanto tem esse objetivo de despertar e desenvolver essa intuição do observador. Então isso vem pela pintura, as cores, a natureza. Então teve um longo processo até você chegar nessa visão para poder passar para os outros. Conta o que foi que despertou essa vontade, esse amor pela natureza, essa paixão. Ela sempre foi intrínseca a você ou você despertou talvez na Amazônia ou na fotografia? O que foi que trouxe essa paixão assim pela vida, pela natureza? Sempre fui apaixonada pela natureza. Né? Eu acho que a natureza é o que tem mais próximo da essência, da nossa essência como ser humano. E a gente fica, às vezes, tomado pela correria do dia a dia, né? Pelos conceitos impostos pela sociedade, pelo tenho que, vivendo um tempo que não é natural, né? E sendo encaixado ou tendo que se encaixar num modelo pré-estabelecido que não está funcionando, que não está levando a humanidade, de maneira geral, à felicidade, à paz, à prosperidade, né? À abundância, porque tantas guerras, tantas coisas acontecendo, significa que algo está errado. Então, dentro dessa conclusão, né? Eu falei, então, eu tenho que fazer algo que eu acho que é certo, né? E isso começa por dentro, né? Sim. Então, dentro dessa viagem interior, eu senti a necessidade de me expressar no mundo, né, com essa intenção. E assim eu comecei a pintar de forma empírica. E estudei bastante, né, sobre técnicas e como executar aquilo, mas o processo é intuitivo. Então teve um estudo ali, como foi esse estudo? Como foi entender a pintura como arte? Foi um pouco para entender onde eu me encontrava, né? De certa forma. Estudar um pouco da história, um pouco das técnicas, dos materiais, que para mim já teve uma certa... um fascínio, né? Porque eu tenho essa compreensão de ter feito química, então, por esse fascínio também, eu acabei testando muitos materiais, que é uma característica também da arte contemporânea, né? Então, acabei encontrando materiais muito inusitados, materiais industriais, materiais da indústria alimentícia, né? Que eu misturo com os polímeros e chego a transparências, a médiums que fazem efeitos de fluidez ou de retenção do fluxo da tinta que expressam, né, a intenção que eu tenho naquele momento. E essa intenção ela é intuitiva. Legal. Você pode citar alguns desses materiais que a gente encontra assim, no dia a dia, essas questões? Você pode citar alguns deles? Posso. Glicerina comestível, por exemplo, é um, que ela interage bem com o polímero. Né? Cola vinílica é outro. E também uso materiais que não são muito encontrados no Brasil, mas que também trazem resultados bem interessantes, né? Tintas fluidas, acrílicas, que são aquarelas, por exemplo. Então, eu consigo um efeito de aquarela, de fluidez, usando uma tinta acrílica, né? Então, desperta o quê? Qual o objetivo com essas inovações, esses testes? É despertar que visão no outro? Acho que a gente viu um pouco sobre esse processo de estudo da pintura, e ele foi um processo que quando a gente vai estudar, acho que arte em geral, a gente começa lá do começo, lá atrás, a história ela é bem antiga, mas você foi pro contemporâneo. O que é que você busca nesse contemporâneo na pintura, na arte? Principalmente a liberdade de expressão e a liberdade de interpretação. Né? O despertar da consciência é um caminho individual. Então, cada um tem uma forma de olhar a mesma coisa e ver, né? Você olha para a mesma pintura e cada um vê uma coisa. Eu acho que essa é a mágica, né? E além de que as obras vêm com mensagens. Essas mensagens, elas são como se fosse um gatilho de provocação para que a pessoa desenvolva a partir dali o seu próprio pensamento. Então, tem uma mensagem em cada pintura? Em cada pintura tem uma mensagem. Que legal. E como essa mensagem vem de onde? Como foi a escolha? Essa mensagem é uma canalização. Essa mensagem é intuitiva, não tem um processo de raciocínio muito
ligado a ela da minha parte como assim, vou falar sobre isso. Não, eu me coloco como canal e aquilo que eu sinto é o que eu escrevo e é o que eu pinto. É você que escreve, então, Eu que também escrevo, essas mensagens. é. E como é que é essa relação também com a escrita, essa coisa intuitiva? Acho que você já tá colocando muita arte, muito sentimento, muita verdade na pintura e ainda, mesmo de forma intuitiva, correlacionar a pintura e a escrita. Como é que funciona? Elas vêm juntas. legal. A mensagem, ela vem durante o processo de fazer, Sim. né? De pintar. Ela vai chegando e eu vou transferindo aquele sentimento para a tela e às vezes eu escrevo no final, às vezes eu escrevo durante, às vezes eu escrevo no início, mas a mensagem sempre vem no processo. Que legal. E como é essa relação da Érica com essas outras formas de arte que a gente viu aí? Tem a escrita, tem a fotografia, tem, enfim, foi publicitária também. Como é que foi essas outras formas de se encontrar no mundo, além da pintura que é tão recente? Eu acho que eu não tenho como avaliar e dar um parâmetro, correlacionar, porque... Sim. Eu acho que a gente é um resultado do que a gente vai vivendo. Uhum. Em cada momento eu era uma pessoa, hoje eu sou uma outra pessoa. Então eu acho que em cada momento eu vivi intensamente aquilo que veio para mim naquele momento, né? Mas hoje eu acho que eu tô mais centrada, mais madura, mais velha. Né? Não sei, os 50 anos é uma coisa interessante na vida de uma pessoa. Isso me traz uma dúvida, assim, então tem possibilidades de Érica Peron talvez daqui um mês seja uma chefe de cozinha ou automobilística, então tem essa possibilidade de mudança, assim, na arte você tá sempre, enfim, vivendo, uma fluidez, e essa fluidez tem essa possibilidade, então, de a gente ver mais sucessos em outras áreas. Eu sou campeã mundial de rally, viu? Então tem muita coisa. Eu acho que a vida é feita de infinitas possibilidades para todas as pessoas. A gente co-cria o nosso desejo, o que a gente quer. A gente pode ser o que a gente quiser. Basta querer Sim. e fazer com que aconteça. Sim. Então eu não sei o que será de mim amanhã, depois de amanhã, mas tá daqui uma hora. Aí a possibilidades. Aberta a tudo, tá vivendo. Eu sou uma pessoa completamente aberta para a vida. Para todas as possibilidades que a vida possa me trazer. Posso te dizer que eu estou muito realizada com esse trabalho que eu estou fazendo agora. Que legal. Talvez como nunca estive em todos os momentos da minha vida. Porque é uma realização interior, é uma paz, sabe? Eu mudei toda a minha vida, eu mudei para uma casa no Porto das Dunas, eu moro perto da praia, eu plantei um jardim muito lindo, então eu mexo muito na terra, eu vivo muito perto da natureza. Eu não tenho rotina, eu não tenho hora de nada. Tudo é naturalmente fluido o meu ritmo, né? E isso é uma coisa que me deixa feliz. E como é ver esse reconhecimento? A gente está falando de uma arte que está sendo muito reconhecida, porque a gente mesmo aqui quando chegamos e vimos, a gente ficou, meu Deus, que incrível, que massa. Como está sendo esse reconhecimento? A gente está vendo um reconhecimento muito internacional também. O pessoal está vendo e está gostando. Como é se sentir acolhida aí? Foi uma surpresa muito grande, porque assim, eu esperava que o processo fosse demorar um tempo ainda para que alguns curadores, né, se manifestassem ou alguma coisa assim maior, né? E, para minha surpresa, uma das maiores galerias de São Paulo, né, a Art Lab, na Oscar Freire, recebeu meu trabalho muito bem, assim, já fiz 4 exposições lá este ano. E fiz feiras internacionais também, sou representada por uma galeria em Madrid, a Gaudí. Então, esse feedback dos curadores, né, eu participei da Bienal agora de Veneza também, fui até a final. Então, assim, todos os processos, tudo que tem acontecido, tem me deixado muito feliz e esperançosa, porque eu acho que a humanidade pode mudar, né, o seu sentimento, o seu pensamento em relação aos valores, porque a minha obra tem esse propósito e se ele está sendo propagado, né, é porque está tendo ressonância e eu fico muito feliz.
E além disso, você não trabalha só com a pintura, acho que o forte agora é na pintura, mas a gente estava conversando um pouco antes sobre o universo digital, sobre o metaverso. E você é sócia, né, da startup, da OAO, é isso? OAO Trackblock. Trackblock. Conta um pouco pra gente o que é essa startup, o que vocês pensam, bolam, o que é que vem por aí? Na verdade, é a mesma coisa, né? Porque a startup surgiu da pintura, né, como arte digital, o NFT, né? Tem algumas artes animadas aí que eu também faço a animação delas, né? Então, a startup surgiu como uma ferramenta para deixar um legado para o mundo sobre valores que são importantes e que talvez ainda não estejam sendo transferidos para o Metaverse da forma como precisam ser, né? Sim. É mais uma questão filosófica e de como construir esse mundo, né? Sim. Como é? Então, aí eu não posso contar não tudo ainda, mas... A gente estava pensando aqui antes e eu fiquei muito curioso, porque eu ouvi mas eu posso dar um briefing. E eu não sabia do que era, daí eu ia perguntar agora, então vamos lá, um briefing. Eu posso dar um briefing, principalmente baseado na ética e no princípio moral do amor. Legal. Que é sobre conquistar coisas não só com dinheiro, com valor monetário, mas também com valor evolutivo, né? Passando por fases em que você precisa ser testado e precisa se aprimorar e evoluir para conseguir mudar de fase, por exemplo. Então, tem muita coisa que vem por aí. Que bacana. Muito bacana. E, Erika, você pode explicar só mais ou menos aqui para os nossos telespectadores o que é o metaverso e essa questão das NFTs? O Pedro perguntou um pouco antes da gente começar, mas é bem importante aqui transmitir isso para os nossos telespectadores, vai que alguém tem uma dúvida igual ele tinha, igual a gente tinha, e você explicou direitinho pra gente, a gente entendeu. A gente tinha uma certa visão sobre o que é NFT, sobre o que é o metaverso, mas você explicou. Então, gostaria que você transmitisse aqui para os nossos telespectadores, pode ser? Sim, claro. O Metaverse é um universo projetado, né? Um universo, não é bem um universo paralelo, porque a ideia não é que ele aconteça num outro nível ou num outro mundo em que o mundo real esteja acontecendo. A ideia é que eles se interajam, né? Sim. E haja uma projeção do outro mundo aqui, que a gente também possa se projetar para outros lugares, né? E interagir de forma mais próxima. Sim. Né? Então, dentro desse processo estão sendo desenvolvidas várias tecnologias, né? Acredita-se que muito em breve a gente já vai ter os skins, né? Que são as peles que você vai vestir para poder ter sensações de tato, né? Nossa, e também os chips que estão sendo desenvolvidos para ser implantados, né? No nosso cérebro, para que a gente possa sentir cheiro e não precise de nenhum acessório, né, para isso, como hoje já está em teste, né, o Facebook está com os óculos já funcionando, mas tem muita coisa para vir por aí, né, e esse mundo ele está projetado para funcionar em blockchain, né, em códigos rastreáveis. Então, a arte ela surgiu dentro desse processo como protagonista no início, através dos NFTs, né, que são tokens não fungíveis, significa que são imutáveis e rastreáveis e processados ao mesmo tempo por vários computadores. Então, é uma coisa que o original passa a ser atrelado àquele código. Então, não pode haver uma cópia ou uma alteração, porque se houver, muitas pessoas têm aquele mesmo código e não é isso. Então, por isso, ele passa a ter um atestado de originalidade. Né, como se fosse. E isso atrela bastante a obra de arte, porque a gente vê que na história tem muitos, né, casos de falsificação, e isso não vai mais existir, né, com os NFTs. Sim, mas só uma coisa muito bacana que você contou aqui pra gente, e que era uma visão distorcida que eu tinha das NFTs. NFT não é só arte visual, pode ser música, pode ser várias coisas. Explica um pouco aí pra gente. O NFT é um blockchain. É um bloco de códigos atrelados a qualquer coisa. Pode ser uma música, uma letra, uma poesia, uma arte, né? O que você quiser atrelar aquele código, ela passa a funcionar e ser rastreável por aquele número, né?
A gente tá falando com você, Érica, e durante todo esse papo desenvolvido, a gente percebeu que você é uma pessoa bem pé no chão, bem natureza, bem essa vibe mais da realidade. E a gente tá falando agora de uma coisa que não é a realidade. Como funciona pra você essa relação, assim, pra você como pessoa mesmo, essa relação de uma tecnologia se tornar uma possível realidade e que vai vir por aí? O que é a realidade para você? É o que eu sinto, que eu pego, que eu toco. Eu acho que é a vida, assim, nesse movimento que eu tô vendo agora. Mas a realidade também não é aquela que está dentro de você, independente do que você está pegando ou tocando. A realidade, na minha opinião, é algo que é originário, né? Que é real, que Sim. é a fonte da vida, né? E a consciência. E a consciência, ela está onde você a coloca, Sim. né? Porque você pode estar aqui é o mundo real, mas você não está aqui, sua cabeça está no outro lugar, seu sentimento está no outro lugar. Então, o que é o real? É onde está a sua consciência ou é onde está o seu corpo, essa coisa física? Né? É o que você está projetando do que passou, do que virá? Na verdade, a realidade é o presente, é onde está Sim. a consciência, né? Naquele momento. Então, se o metaverso é uma realidade que está possível, né? Eu acho que não se deve negar, né? Que ela possa vir a existir, já exista, né? Para algumas pessoas. Então, dentro desse ponto de vista, eu decidi atuar. Legal. Né? E trazendo um princípio filosófico muito seu, né? Muito pessoal, que é novo, inclusive, porque a gente não sabe do que se trata, mas pelo que a gente entende é uma coisa que não tem as propostas que a gente vê agora no metaverso, as propostas de, como você mesmo tinha falado, de jogos, de games, muitas vezes violentos, enfim. Então é muito legal você ter essa participação muito pessoal e com a arte, né? E voltando pra essa coisa da arte, pra esses lances que você teve aí, que foram muito plurais na sua vida toda. Conta um pouco pra gente como foi essa experiência, assim, porque foi muito rápido quando você estava contando, de você, do nada, na Amazônia, 4 anos, largou tudo. Como é que foi, assim, esse processo? Vou decidir fotografar por 4 anos no meio do nada. Como é que foi? Conta pra gente. Foi um processo muito intenso, né? Acho que já era essa eu de hoje querendo se manifestar lá. Mas né? E antes? Quem era você antes? Como é que chegou até lá? Como foi essa decisão, assim? Foi uma decisão radical. Foi uma decisão de querer estar na natureza, porque eu pensei, a vida é muito curta, eu vou embora daqui, desse planeta, e o que é que eu vou ter vivido de real daqui? Eu sempre quis ir para o meio da selva, porque eu imaginava que lá eu ia viver essa realidade e vivi realmente, que eu morei como os índios, 4 estacas e palha em cima, e uma mochila com as roupas que quando ficavam velhas não dava mais, arrumava outras e punha ali dentro da mochila e continuava vestindo. E o que importava era o contato com a natureza, as descobertas, a integração, sabe? Conhecer aquele povo que mora lá, que foi riquíssimo também esse trabalho, esse contato, né? Com os caboclos, os índios, os paracanãs lá. Hoje é dia do índio, né? Foi um dia, foi um momento assim muito mágico na minha vida. Acho que foi uma das melhores experiências que eu tive. Tudo lá é muito grande. Quando você fala, você imagina uma árvore grande, é enorme, sabe? O rio é enorme, os macacos, onça, jacaré. Eu chegava assim na ilha com a lanterna à noite e eram mais de 300 bolas de fogo, né? Os olhos dos jacarés brilhando no escuro, né? Então, assim, é uma outra realidade. Sim. Né? E eu não queria deixar este mundo sem vivenciar isso, a natureza, essa coisa que eu acho que é a verdade, né? Que a gente tem aqui no momento presente. Sim, mas foi um processo muito longo. Por quê? O que foi que aconteceu aí nesse caso? Você gostou? Não, ficou... o processo talvez durasse para sempre. Ele terminou aí porque a minha mãe ficou doente. E eu tive que tomar uma decisão porque eu sou filha única, a minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. Hoje eu já tenho filha, netos, né? Já é outro processo, mas naquele momento,
cuidar da minha mãe foi mais importante que qualquer outra coisa. Sim. Então eu parei todo o processo e fui cuidar dela. Foi um processo de fotografar, né? Isso. Fotografar. Como foi, assim, chegar no meio do nada com a câmera? A gente tá falando de povos nativos, assim. Geralmente, na Amazônia, eles têm um contato ainda menor com o homem branco, enfim, com a cidade mesmo. Como foi chegar com a câmera, assim? Eu era uma atração. Era uma atração. Eu tinha gente que ia viajar lá para a ilha para ver a mulher que morava lá. E assim, eu fui com um companheiro na época, né? E ele tocava e a gente teve contato com os índios através desse processo, né? Que foi muito interessante. E nós também prestávamos auxílio para a população ali, né? Porque eles são bem desassistidos, infelizmente, né? Eram, pelo menos, naquela época. Então, a questão de saúde, de informação, de remédios, essas coisas, a gente dava um suporte, que foi muito legal também, essa troca humana que teve lá, sabe? E como foi esse processo de registrar as coisas que tinham lá? Você ainda tem essas fotografias? Tem. Onde é que você expõe elas nas suas redes sociais e tudo mais? Como é que foi essa questão de registrar? Você registrava de dia, de noite? Como era essa questão de... O tempo todo. Eu vivia com a câmera. Era assim, já aconteceram muitas histórias, que eu me perdi na mata atrás de macaco, de cobra. Meu Deus. Era um trabalho pessoal pra você, por você mesmo? Tinha um projeto chamado Cidade Amiga da Amazônia, do Greenpeace. E aí aqui, em Fortaleza, saía uma página no Jornal o Povo, chamado Amazônia no Olhar, de Érica Peron. Legal. Onde acompanhavam os registros, né, da ninho de araras, um tempão, as coisas que aconteciam lá, o cotidiano, né, que é bem curioso. E o que foi essas coisas assim, curiosas que mais chocaram, que mais trouxe uma outra percepção de mundo? Uma coisa que chocou bastante foi a interferência do homem, né? Isso foi uma coisa que me deixou muito triste, me chocou muito, porque lugares onde era mata fechada, em alguns momentos eles passavam trator com corrente derrubando as árvores menores para tirar as árvores grandes, e aí você via o desmatamento acontecendo mesmo ali do seu lado, né? Isso é muito triste. E, né, pouca fiscalização, essas coisas. Então, isso foi bem chocante, assim, de ver. Outra coisa foi a construção da represa de Tucuruí, né, que inundou a mata e muitas árvores morreram, animais, né? Então, os resquícios disso, quando você passava de barquinho, assim, olhando, na época da baixa, era muito aterrorizante, sabe, assim, porque lá tem uma cota d'água que sobe e desce muito, dependendo da comporta da represa, né, da época do ano. Então, quando está cheio, você olha, acho que está ok, mas quando desce, você vê a destruição, sabe? Então, eu acho que assim, essa interferência do homem na natureza de forma destrutiva foi o que mais me chocou na Amazônia. E a gente está aqui, bom, falando com você, que tem agora, a gente acabou de ser revelado ali 50 anos, né? E, bom, nesses 50 anos a gente viu várias fases, várias Éricas, vários, enfim, personas aí. E conta um pouco pra gente como foi esse processo mesmo. Eu acho que até como artista é muito importante, porque essa coisa da transmutação, da renovação, ela é muito importante pra arte, pra quem quer fazer algo, quer deixar algo pro mundo. Como foi esse processo? Como foi vivenciar tantas fases? Até para quem está passando por essas transições agora, como foi transicionar assim tantas vezes entre um lado, outro? A gente vê química, pintura, fotografia, publicidade. Como foi? Eu acho que a curiosidade e a coragem. Porque não deixa de ser cada nova fase um novo empreendimento da vida. Então, empreender exige muita coragem, certeza e passar pelos desafios, porque você também não chega a um ponto sem superar os desafios, que não são poucos nem fáceis para ninguém, né? Você olha de fora, a vida do outro é muito boa, mas na verdade cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Sim. Então eu acho que o principal é ter certeza, é desejar uma autotransmutação, uma evolução pessoal, né? Vivenciar, experienciar coisas diferentes, coisas novas e buscar a felicidade. Porque a gente não pode desistir, né? De ser feliz. A gente vê essa energia muito pra cima o tempo todo. A gente tá vendo que na sua arte você mostra muito isso, que, enfim. Mas a gente acabou de ter uma fala de que a gente não é assim o tempo todo. Mas por quê? Por que a sua escolha de trazer
a arte, esse lado mais alto astral do mundo, da vida, da natureza, trazer a realidade, assim? Primeira coisa é intuitivo. Essa é a primeira coisa. Eu acho que é uma coisa natural. Não tem muito assim, vou fazer isso. É uma coisa que vem de dentro para fora, sabe? É um desejo de manifestação. E esse desejo, eu acho que ele vem dessa transmutação, né, dessa autocura e de desejar para as outras pessoas também essa autocura, né, no caso a cura do outro, porque me faz bem, né? Então eu quero bem também para as outras pessoas, né, que elas também descubram esse processo interior delas próprias, e eu procuro através da minha arte despertar essa reflexão, né, de um ponto dentro de si, onde é que eu deixo de ser uma partícula inerte e viro uma onda propagadora, né, do meu desejo, da minha realização. Quando esse ponto acontece, onde é essa virada de chave? O que eu preciso para fazer isso? Né? Primeiro, refletir sobre quem eu sou, né, sobre os meus conceitos do mundo, né, sobre a dualidade, que é uma ilusão, sobre se eu estou no presente ou não, né, e onde está a minha fonte criadora. Isso me chamou a atenção. Por que a dualidade é uma ilusão? Porque, na verdade, o tempo é uma ilusão. Né? Você já pensou se você estivesse lá no centro do universo? O tempo ia estar passando, né? Mas qual é o parâmetro para isso? Quanto tempo o tempo tem? Né? O que é certo e errado, dia e noite? Sim. Isso é uma coisa ilusória, né? Passageira deste momento agora que nós estamos presos nessa dimensão, né? Terceira e quarta dimensão. Mas quando você pensa no mundo dimensional em outras dimensões, você consegue imaginar e ir para um lugar onde isso não tem importância, né? É além, a nossa fonte da vida, ela vai além disso, né? Ela está na unidade, onde tudo é um, né? Onde eu me reconheço em você. Eu tenho um pouco de você, você tem um pouco de mim, eu tenho um pouco, né, do Pedro, de todas as pessoas, do João, de onde eu estou, né, da árvore. Eu tenho uma poção no reino animal minha, que está lá porque o universo não é um, então eu sou parte dele, né? Então, sentir-se parte do outro e se reconhecer no outro com as suas dores, com, né, os seus desejos, e criar, através disso, uma empatia, né, e uma doação de amor pela dor do outro. Sim. Então, eu acho que isso é um processo integral, né? A arte é o melhor caminho para isso? Eu acho que a resposta, para mim a resposta é sim, mas eu quero ouvir a sua resposta. Eu acho que o caminho é um caminho pessoal. Cada um tem o seu caminho, né? E todos os dons, eles são importantes e devem ser valorizados, né? Então, pode ser que a manifestação do dom de uma pessoa não seja pela arte, seja pela cura, né, física, seja por inúmeras outras ferramentas, né, que a gente tem. Eu não acho que exista uma coisa mais importante que a outra ou que seja a coisa. Eu acho que cada um tem o seu caminho pessoal. Para mim, está se manifestando nesse momento dessa forma, né? E eu aceito, agradeço e ofereço. É até legal ouvir um pouco desse ponto de vista, porque pra mim, assim, qualquer pessoa me perguntasse se eu ia responder sim, com veracidade, assim, total, porque é a minha forma de expressão, mas as outras também existem. É muito legal entender um pouco desse processo aí do outro, dessa coisa de ver mesmo e aceitar que tá tudo bem, tipo, tem outras formas, sabe? Eu acho que é porque quando a gente fala um pouco dessa dor do mundo, dessa ou felicidade do mundo, ou tudo isso, na minha cabeça não vem nada além de arte. Eu acho que a arte da poesia, da música, de qualquer coisa, ela é 100% fiel a tipo, colocar aquilo de uma forma clara, sabe? Mas é muito legal porque, meu Deus, tem gente que pode fazer isso
com planta, e cozinhar, com tantas coisas, com tantas né? coisas, E a gente tem uma pluralidade aí de personalidades e tudo isso. E a partir disso, a gente ouviu um pouco de coragem ali no começo, que a coragem, ela tem que estar em todas essas transformações, transmutações, mas de onde é que você tirou essa coragem? Porque de onde é que ela vem? Às vezes a gente fica aí meio perdido, sabe? Eu não sei de onde ela vem, não. Não sei, não. Eu acho que vem do desejo, né, de ser feliz, né, de querer um mundo melhor, de acreditar no ser humano, né, de acreditar em mim, de acreditar no mundo, né, de achar que se eu quero um mundo melhor, eu tenho que ser melhor, e ser melhor dói, porque você tem que entrar em contato com as suas próprias defecções, com os seus defeitos, né? E tem que trabalhar aquilo ali para mudar, e às vezes é difícil, você erra, né? Todo mundo erra, você reconhecer o erro. Eu acho que tudo também envolve um pouco do ego, sabe? Porque a gente nesse mundo tem muito ego, né? O ego às vezes domina o nosso ser, a gente acha que é ele, mas a gente não é ele, né? Ele é só uma manifestação ali que a gente às vezes tem que baixar a bola do ego para poder se colocar como ser, né? E aí, a partir daí, você tem que se autotransmutar diariamente, né? Constantemente, porque toda hora tem coisa para melhorar, né? Viver é bem complicado, bem complexo, mas vale a pena. E a partir disso, de valer a pena, a gente viu que você teve lá numa conferência, né? Acho que foi essa Paris Expo International Contemporary Art Fair, que é? É uma das maiores feiras do mundo, de arte do mundo. Foi em Paris. Você teve lá e vai ter novamente em outra, que é a de Luxemburgo. É, dia 19 de maio. Agora, esse ano. É. Mas e dia 26 de maio eu vou lançar umas obras híbridas numa das maiores feiras de arte do Brasil, em São Paulo. Legal. Na Expo Arte SP. Assim, essa coisa tão intensa, de viver esse período tão intenso? Tá sendo bem intenso. Bem intenso e fértil também, porque eu continuo produzindo, né? Eu estou produzindo atualmente, as obras aqui vão para maio, ainda não estão prontas. Estão em processo ainda. Mas o que é, assim, um rascunho? São os portais, serão portais multidimensionais. Que legal. Por quê? Porque é como se fosse uma recepção, uma porta de entrada para elucidar para as pessoas a cada dimensão, né? Como aportar cada dimensão. Como é o conceito aí dessas dimensões? O nome da coleção é Voxels Multiverse. Né? Então é isso aqui, é basicamente isso daqui. Os voxels são os pontos que quando você faz uma programação de UX ou algo assim, né, você determina e ele passa a existir um objeto, né, tridimensional no Metaverse. Sim. E quando eu coloco eles como multiverse, né, é porque é como se esse ponto existisse em vários universos e em cada universo ele é um ser diferente, né? Então a ideia é que cada um se sinta como um ser dentro desses mundos, e os portais são pontos de reflexão para passagem para essa multidimensionalidade. É muito legal a correlação de todos os seus trabalhos. A gente está falando da pintura agora, mas traz um pouco da tecnologia, do metaverso, mas que está ali tão focado na pintura e, enfim, nesse conceito. É muito legal, porque apesar de ser intuitivo, vem com tudo pronto já. Acho que você vem ali, faz tudo, e é muito legal esse processo, sabe? De tá tão sólido, por mais intuitivo que seja, por mais espontâneo que seja, é sólido, tem um conceito muito concreto. E eu sinto que tem coerência. Sim, muita coerência. E quais são, assim, as projeções, as expectativas futuras desses trabalhos na pintura? Eu acho que eles estão voando, né? Eles nascem e para onde eles vão eu ainda não sei muito, né? Onde vai chegar, assim. Eu acho que chegando para o maior número de pessoas possível é interessante, porque leva justamente, né, essa mensagem de reflexão. Eu acho que essa reflexão ela é muito importante hoje, como na História Sem Fim, né? O nadificar da vida não está levando a um momento
positivo, né? Porque a gente não pode parar de sonhar, de pensar, de fantasiar. A fantasia, ela tem que existir, né? Para todos. E o mundo, às vezes, é tão áspero e cruel que ele sufoca a fantasia ainda criança, né? Dos seres. Então, a arte, eu acho que ela tem esse papel de mostrar que é possível sonhar, é possível realizar, né? Que você tem que refletir, transformar isso, e não deixar esse nadificar tomar conta de tudo, né? Sim. A gente viu aqui que você é uma mulher de muitas paixões. E além da pintura, da fotografia, de tudo que já aconteceu, o que mais que a Érica Peron gosta? O que mais a Érica Peron faz? A gente viu ali, você é campeã de... Rally. Rally, o que é rally? Conta um pouco pra gente sobre essas Uma paixões. corrida de aventuras, né? De Jeep. Jeep? De motorista mesmo. Meu Deus! Porque Impressionante. você falou de piloto, né? Aham. Aí tá dentro. Não, eu fui atleta na minha infância, né? Eu fiz ginástica olímpica, sempre gostei de esporte. Agora eu tenho limitações físicas, né? Porque eu tive um problema degenerativo na coluna, que por milagre eu estou andando, né? Agradeço demais o universo de ter tido essa oportunidade, né, de me locomover de novo assim. Minha paixão são meus netos, que não tem como não ser. Eu tenho um João Legal. e uma Luísa, minha filha, né, as plantas, os bichos que eu adoro. Tenho uma galera lá em casa. Tem o quê? Tenho 2 cachorros e um gato. Legal. Quais as raças dos cachorros? Eu tenho um Yorkshire, uma Pinscher e um gato originalmente vira-lata. E uma coisa curiosa que me... Eita, calma. Uma dúvida que me surgiu agora, como é que essa arte é repassada para sua família, como eles enxergam essa arte, como eles te apoiam nesse trabalho, e seus netos, como é que eles veem suas artes, suas pinturas e tudo mais. A influência, Deve ser muito né, na bacana. família. Exatamente, qual é a sua influência na vida Meus deles? netos têm o quadrado deles, que eles chamam de quadrado, né? Se vocês virem no meu Instagram, tem foto deles pintando. E aí toda vez, eles moram em Salvador, toda vez que eles vêm aqui, eles pintam um pouco. Né? Mais o menino, que é maiorzinho, a menina ainda é muito pequenininha, mas aí toda vez que ele vem, ele pinta um pouco, né? O quadrado dele, junto com a vovó. E eu fico super feliz, porque ele tem, acho que, essa sensibilidade para a arte também. Já ganhou um violão. E como foi, assim, a gente tá falando bastante sobre sua história, mas você não nasceu aqui no Ceará, você nasceu em Minas e depois veio pro Ceará. Como foi esse processo da sua infância, até mesmo chegar aqui, como foi? Em que sentido? Como foi que você chegou no Ceará? Eu cheguei no Ceará porque eu morei numa comunidade alternativa, em São Tomé das Letras. É aqui no Ceará? Não, na divisa de Minas, Rio e São Paulo. Nossa. E aí um dia eu vi uma revista 4 rodas que falava os 10 paraísos do Brasil. E eu queria conhecer todos os paraísos do mundo. Aí eu falei, então primeiro eu tenho que conhecer os paraísos do Brasil. E dentro dessa sequência tinha Jericoacoara. Então eu vim para cá perseguindo um paraíso. E ficou. E acabei encontrando um paraíso interior, né? Assim, que eu me apaixonei, tive minha filha, tive uma família aqui, né? Fui muito feliz aqui. Como foi, assim, a sua infância? A gente tá falando bastante da construção, acho que a artista consolidada a gente conversou bastante, mas como foi essa construção da Érica Peron ali na infância, essa coisa, a gente ouviu dos netos, os netos já têm uma sensibilidade pra arte, você já tinha também, como foi? Minha infância, eu fui uma criança muito tímida, eu acho que eu tinha até um certo grau de autismo, sei lá, eu era muito tímida, muito envergonhada, assim, muito sozinha, porque eu sou filha única, meus pais são bem mais velhos. E eu vivia muito no meu mundo imaginário, né? Meu pai tinha um clube muito grande que tinha uma mata, e a gente ia para lá fim de semana, e meus primos, que nós brincávamos juntos, né, eram todos meninos. E nas brincadeiras, menina não entra. Eu era a única menina, então só eu não entrava. E eu me escondia no mato, na montanha lá, e só aparecia no final do dia falando, ninguém me achou, mas ninguém tinha me procurado, né? Eles queriam mesmo se livrar de mim. E nessa eu passava meus finais de semana criando mundos, né, ali brincando. Minha infância foi muito assim, muito só, muito
e fazendo esporte. Sim. E gostava muito de estudar. Mas foi assim, bem tímida, bem quieta, já com muitas viagens interiores, A né? gente percebeu que você gostava muito de estudar quando você falou que fez química. Como foi, assim, esse processo até chegar na faculdade e decidir que queria fazer química? Foi justamente por gostar do universo, né? De ter esse fascínio que eu já tinha desde criança. Eu queria ser astronauta. Também Todo mundo queria. já quis ser. Então foi assim, através desse fascínio, né? Mas durante o processo eu percebi que não era bem aquilo, né, que eu queria, e aconteceram outras coisas também na minha vida que me fizeram mudar a direção, né? E eu sempre fui caminhando passo a passo, né, de acordo com o que a vida foi me apresentando. Mas que legal, porque pelo menos serviu, né? Agora na pintura você tem esse contato com esses outros elementos e pode misturar um pouco. Então tudo meio que fez um pouco de sentido ali, né? A gente é uma construção, né, de Sim. retalhos, de tudo que a gente vai vivendo, né? Que legal. E aí eu entendo hoje que o meu trabalho, ele é o resultado de quem eu sou, né? De todos os processos que eu vivi, eu vejo eles ali, né? Nas obras presentes, né? Presentes ali, manifestos, né? De alguma forma. E eu acho que é assim com tudo que todo mundo faz, né? Você utiliza das suas experiências, né? De forma que às vezes não é objetiva, mas está intrínseca, né? Sim. Bom, e nosso papo foi repleto de arte. A gente falou muito de arte dele e a gente está no espaço totalmente artístico, que é a casa de Vovô Dedé. Então eu quero saber de você qual a importância desses espaços, como a casa de Vovô Dedé que oferece. Você conheceu a casa? Conheço já há bastante tempo. Sim, mas Sou apaixonada por esse trabalho. Sou, assim, uma apoiadora efervescente. Tenho muito orgulho de saber que tem um lugar desse aqui no Ceará, sabe? Parabenizo muito o Wagner, o Lessa, todo mundo, né? O Jonab, todo mundo que compõe, né? Esse processo, porque entendo que não deve ser uma coisa muito fácil, mas é feita com muito amor, né? Sim. E aí eu vejo o trabalho que vocês fazem, acompanho muito de perto tudo, né? E ver esse resultado também é uma coisa emocionante, eu fico arrepiada. Toda vez que eu vejo vocês atuando de alguma forma, seja como for, eu fico muito emocionada mesmo, sabe? Muito feliz de saber que tem pessoas fazendo esse trabalho. Eu tenho uma intenção de, se possível, sabe, construir ou colaborar com ações assim mais fortes no futuro. E acho maravilhoso. Só tem que dar os parabéns para todos e também para quem vem e se compromete a passar pelo processo todo. Sim. E cresce. É muito bonito de ver, é muito importante, um papel para a sociedade também como um todo, para tudo que a gente vem vivendo, né? É um oásis isso aqui, né? É uma coisa maravilhosa. E a gente está falando bastante sobre a casa, sobre, enfim, essas novas formas de se fazer arte. E se faz arte como? Eu acho que é o jovem hoje em dia ele tem um princípio ativo da arte muito forte, ele tá muito artista hoje em dia. E a partir disso, qual é a sua relação com os jovens, assim, a partir da sua arte? Ou a sua expectativa de relação? Você espera que o jovem... Porque a sua cabeça é uma cabeça de uma mulher de 50 anos, tem uma maturação totalmente diferente da gente. A gente viu 16 aqui, nem um quarto direito. Mas conta um pouco pra gente qual é a sua expectativa com o jovem. Primeiro, os meus sócios têm 20 anos, viu? Os dois. Que massa. E eu pretendo, sim... Eu já tenho um grupo de artistas, né? Que a gente vai fazer uma residência artística em agosto, lá na minha casa. E aí tem umas coisas que talvez a gente vá propor aqui para vocês. Vamos ver. E são jovens também, tem pessoas de todas as idades, né? Eu acho que essa questão da juventude, ela é muito mais do jeito que você pensa, né? E interage. Mas eu acho que essa troca intergeracional, ela é importantíssima para todos dois, né? A gente aprende muito com vocês com a gente. Eu acho que
somos seres humanos aí na caminhada, né? Em desenvolvimento. E a gente está aqui quase terminando, quase dando uma hora de programa. E a partir disso eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem estiver ouvindo a gente. O que é que você espera do mundo? A gente ouviu muito de uma esperança no mundo, nas pessoas. O que é que você espera aí que aconteça de bom? Eu acho que para o mundo ser melhor, nós precisamos nos tornar melhores, cada um, né? Cada um precisa refletir, autotransmutar, buscar esses valores conscienciais, né? Buscar agir consigo e com o outro de uma forma que seja construtiva e evolutiva como seres humanos, né? Como seres em processo de evolução. Então, eu espero, sim, um mundo melhor e espero e acredito que isso só vai acontecer a partir do momento que cada um se conscientizar que tem que melhorar consigo mesmo, com o outro, E é na realidade, é no momento em que está, não tem uma hora para fazer isso, é toda hora, com todas as pessoas, com essa troca, né? É sentir o amor pelo outro, criar uma conexão com o outro, de sentir a dor do outro e ter empatia por isso. Eu acho que assim o mundo vai ser melhor. E é muito legal porque a gente recebeu ontem o Maestro Poti, hoje recebe você, e a gente ouve muito uma necessidade das pessoas de fazer algo, sabe? De estar ativo, estar presente, fazer algo pro mundo, deixar um legado. E a gente vê pessoas aqui incríveis que a gente vem entrevistando que estão fazendo isso, que estão deixando um legado, estão fazendo algo pelo outro, pelo mundo, pelo próximo, pela próxima geração, por essa. E por isso eu queria muito te agradecer pelo dia de hoje, eu queria muito parabenizar por todos esses trabalhos, por essa nova conquista na sua vida, essa nova fase da sua vida que tá vindo aí com tudo, tão intensa e tão legal. E bom, Érica, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. A gente tá aqui na casa, a gente tá vivendo arte, mas o contato com a pintura, ele não é ali 100%, então quando a gente tem que aproveitar. E hoje foi muito especial, foi muito legal ter esse contato direto com você, com a pintura e com um conceito tão bacana, com a filosofia tão legal. Então agradeço muito, 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 foi muito massa. E agora eu passo pra você, João Lucas. Eu também gostaria de agradecer muito pelo papo, foi muito, muito, muito bacana mesmo. Me identifiquei com essa questão da arte estar presente na sua vida desde cedo, também com essa questão da fotografia. Fiquei muito curioso para acompanhar o seu trabalho lá na Amazônia. Eu quero muito ver as imagens e depois você me mostra, trocar um papo sobre fotografia, você me dá um pouco da sua experiência e tal. Também fiquei muito curioso em relação ao metaverso. Quero saber depois sobre esse trabalho. Você não deu muito spoiler, mas depois a gente vai acompanhando esse trabalho. Quanto tempo a gente vai esperar, assim, mais ou menos? Não sei te falar exatamente agora, não. Mas já tá vindo por aí. Mas eu tô muito, muito curioso mesmo, então eu vou procurar saber depois. Você manda pra gente como ficou o resultado e tudo mais. E mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo por tirar um tempo da sua tarde, uma hora aqui de conversa que passou muito rápido e tudo mais. Muito obrigado mesmo. E é isso mesmo. Assim como o Yamandu e como o João Lucas, eu primeiro quero parabenizar pelo seu trabalho e agradecer pela sua presença. Dessa vez eu fiquei realmente assim, bem mais calado do que as outras vezes. Eu fiquei pensando, quando eu fazia uma pergunta, montava uma pergunta na cabeça, você já naturalmente respondia. Aí eu não entendia. Intuitivo, como a gente falou bastante aqui. E aí eu fiquei muito pensativo sobre as coisas que você falou da natureza, dessas histórias na Amazônia. Eu fiquei tipo, não sei explicar, mas as suas histórias com certeza vão impactar na nossa forma de enxergar as coisas, de quem tá vendo agora a entrevista do Yamandu, do João Lucas, daqui pra frente. Então eu quero parabenizar e agradecer pela sua presença aqui. E também, só antes, encerrando, queria deixar aí aberto as suas redes sociais, onde te encontrar, onde encontrar um pouco do seu trabalho. Eu que agradeço vocês, né, por essa disponibilidade, por essa troca que a gente teve, né, tão bacana, tão intensa, né, se conversamos bastante. Agradeço muito a vocês, a casa, a todos aqui, a oportunidade, né, e o que eu puder contribuir, eu estou aqui à disposição. Minhas redes sociais é Érica Peron Arte no Instagram e o site também é Érica Peron Arte. Lá vocês podem ver meu trabalho, tem um pouco dos textos, tem um pouco da minha história, porque teve uma entrevista
por uma revista alemã, que ela quis saber muito da minha história, ela escreveu uma história inteira, tem um link lá no meu site, quem quiser saber mais a fundo, lá tem a história toda. Massa, Agradeço muito vocês pela tarde, por essa hora maravilhosa, estou muito feliz. Muito obrigado, Érica. Então é isso, a gente vai encerrando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 4h04 da tarde do dia 19 de abril de 2022, recebendo Érica Peron. Muito obrigado, um beijão e até amanhã. Até.